Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Na minha outra versão aqui, eu gostaria de ler também, na corrigida, ela diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Podemos nos assentar. Aquieta o teu coração, volta a tua atenção em adoração ao Senhor. No domingo que vem nós estamos nos aproximando, teremos um culto especial relacionado à Páscoa, ao Senhor Jesus Cristo, e já nos preparando para esse momento, nós queremos falar diretamente a isso, preparando ao nosso coração, para que nós possamos nos lembrar desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós lemos esse trecho, e nós vamos falar nessa noite sobre o choro do Senhor Jesus. O choro de Cristo sobre a cidade perdida. Meus amados, nós estamos diante aqui de uma das cenas mais, acredito eu, chocantes para nós, mais comoventes de toda a Escritura. É uma das cenas que mais me toca, obrigado, irmão William, e que deveria tocar o seu coração. Se alguém, ao não ler esse texto, e esse contexto, não tiver o seu coração tocado, existe algo de errado. Repete a leitura. Tenta entender o que está acontecendo aqui. Toda vez que eu leio esse trecho, esse texto, eu sou profundamente tocado, impactado pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, pelo que acontece, pelo sentimento de Deus, e o que Ele me leva a pensar sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, sobre a forma como eu vivo todos os dias, sobre os meus pensamentos, sobre quem eu sou de verdade, no meu profundo, quem eu sou sozinho, quando vocês não estão me vendo aqui em cima do altar, quando eu não estou aqui pregando, quando eu estou na minha casa me relacionando com a minha esposa, me relacionando com meu filho, quando eu estou me relacionando comigo mesmo e com meu Deus sozinho, quem eu sou quando ninguém está me vendo. Esse trecho me faz pensar sobre isso, sobre Deus olhando para mim, sobre o mundo espiritual, sobre os demônios olhando para mim, sobre o Espírito Santo, os anjos olhando para mim, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre existe um mundo espiritual à nossa volta e nós estamos sendo assistidos o tempo todo. Se você não pensa assim, comece a pensar dessa forma. O tempo todo você está sendo assistido. O tempo todo existe alguém te observando e te vendo. O mundo espiritual existe, é vivo, é real. E nessa cena nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Ele se aproxima da cidade santa, a cidade escolhida, Jerusalém, mas ele não se aproxima dela com aplausos. Ele não se aproxima dessa cidade com um sorriso nos lábios. Ele não se aproxima dela nesse momento com admiração pela vida das pessoas que estão ali, falando de uma maneira generalizada. Ele se aproxima chorando. Deus está chorando nesse momento. Lágrimas estão caindo do seu rosto, do rosto do nosso Redentor, do rosto do Salvador. Por quê? Porque o seu coração estava ferido. Ah, mas Deus não tem coração. Deus é Espírito. Quando nós nos referimos a nós também não estamos falando do nosso coração de carne. Estamos falando no que nós sentimos, do nosso sentimento. O sentimento aqui de Deus estava tocado nesse momento. Porque, diante da rejeição de um povo,
Ele foi rejeitado por um povo escolhido, que ele tanto amou. Rejeitou tantos profetas enviados. E nesse momento, rejeita o próprio Filho, então rejeitando o próprio Deus de maneira direta. E o cálice chega no topo. No topo. Aqui nós chegamos na justiça de Deus daqui a pouco. Essa cena aqui nos revela exatamente o coração de Deus. E nos mostra, e nós deveríamos entender isso, que nós não servimos a um Deus que não se importa. Nós não servimos a um Deus que é morto. Nós não servimos a um Deus que não vê, que não sente, que não se importa, que não fala, que não se move. Um Deus que não está aí, nem aí para a maneira como nós vivemos. Ele enxerga a maneira como nós vivemos, a maneira como nós lidamos com o amor dele, com o sacrifício dele, todos os dias, em cada situação, em cada decisão, em cada palavra, em cada passo que nós damos, no nosso relacionamento mais íntimo. Ele se importa. Então nos mostra que nós não servimos a um Deus que é indiferente para com a forma como nós vivemos e como nós levamos a nossa vida presente. Ele não é um Deus frio, não é um Deus distante, não é um Deus morto. Nós servimos a um Deus que chora. E isso deveria deixar a gente chocado. Deveria deixar a gente paralisado ao pensar nisso. Um Deus que chora para com aqueles que o rejeitam, que chora para com aqueles que endurecem o seu coração diante do teu amor, diante da tua verdade, diante do teu coração, daqueles que desprezam o tempo da salvação. Ele chora com gemidos inexprimíveis, diz o texto, diz a palavra de Deus, por mim, por você. Nós vemos aqui em primeiro lugar o lamento do próprio Senhor Jesus sobre a paz que ele oferece. A paz que excede todo o entendimento é desprezada. Nós lemos aí no verso 41, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, quando Jesus ia se aproximando da cidade, ele avista a cidade de cima, ele olha para a cidade e ele chora olhando para as pessoas. O texto diz que ele chorou vendo a cidade. Meu amado, por que Jesus olha para Jerusalém e ele chora? Porque ela não reconheceu a paz que ele estava oferecendo. Ela não reconheceu e não aceitou a paz que o rei, que o próprio Deus encarnado trazia sobre aquela cidade, sobre a vida daquelas pessoas. Porque a cidade esperava há tanto tempo o Messias, mas só que ela estava tão cega. Ela olhava para a lei, conhecia a lei, ou pensava que conhecia, porque na verdade eles estavam totalmente equivocados, totalmente cegados, olhando somente para o domínio carnal, somente para o que era material, somente para o domínio dos homens, somente para a nação deles, somente para o próprio umbigo, não estava nem aí para as outras nações, não estava nem aí para o próximo. Na verdade eles não estavam nem aí para o próprio Deus. A cidade estava esperando um Messias político, ou seja, uma salvação para si próprio, e os outros eu não estou nem aí. Eles estavam esperando um libertador nacional, estavam olhando para a política, olhando para um salvador político, como muitos estão aí brigando, esbravejando, perdendo a sua paciência, perdendo o seu controle emocional por causa de pessoas, que são homens, que são carne como nós, e que não pode estabelecer sobre nós uma paz, não pode estabelecer sobre nossa nação cura, paz, libertação, não tem esse poder. Até porque quem deu autoridade para alguém estar acima de uma nação, ou de uma república, de uma democracia, ou seja, qual autoridade que for, é o Senhor, Deus. Somente Deus coloca, somente Deus institui ou tira uma autoridade. Então Jesus olha para Jerusalém, olha para os homens e chora. A cidade não esperava um Salvador chamado Jesus Cristo. Não esperava a presença de Deus. Eles rejeitaram o príncipe da paz. Rejeitaram aquilo que estava prometido há tantos anos. Aquele que veio oferecer reconciliação por causa do nosso pecado e da nossa carne, por causa do mundo caído, veio trazer uma religação entre aquele povo e Deus, e ele foi rejeitado. E aquela paz da qual Jesus mostrava, vivia e falava, não era um cessar
de conflitos externos ou internos, ou de homens, ou militares, ou políticos, mas era a restauração da alma, era a cura do pecado, era a cura da morte espiritual, a cura do espírito, a comunhão que estava perdida. O Criador veio restaurar aquilo que estava perdido desde o Éden, desde Adão, desde Eva, veio reconectar o homem, a humanidade, a Deus, e eles não entenderam. O problema de Jerusalém foi espiritual, olhos cegos, corações endurecidos pelo pecado. Eles não conseguiram enxergar o Salvador diante dos seus olhos. A cidade viu milagres, não espiritualmente falando, mas materialmente. Os seus olhos carnais viram milagres, eles ouviram as pregações, eles sentiram e viram a presença do próprio Deus no seu meio, mas a cidade não se rendeu. E é exatamente isso que leva Jesus às lágrimas, um amor oferecido e rejeitado, a sua própria vida, a vida de Deus sendo dada e sendo rejeitada. E Jesus continua lamentando, derramando lágrimas ainda nos dias de hoje por aqueles que vivem em busca da paz, vivem sofrendo em busca de paz, vivem se lamentando, chorando, sofrendo, se matando em busca de uma paz falsa e mentirosa e equivocada, porque eles rejeitam aquele que é o único caminho, e aquele que é a única pessoa que pode nos conduzir a uma paz que é verdadeira, porque ele oferece uma paz que não depende das circunstâncias, não depende se me veio um dia ruim, se me veio um dia mal, se eu bati o meu carro, se eu perdi o meu serviço, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, se eu passei no vestibular, se eu não passei, se eu briguei com minha esposa, se eu não briguei. Não depende da forma ou da maneira como eu levei o meu dia, mas depende da vontade soberana do próprio Deus. É uma graça e um favor que nós não merecemos, e mesmo assim nós rejeitamos. Não fizemos nada para merecer, não derramamos o nosso sangue, mas um alto preço foi pago, e essa graça está disponível, e as pessoas ficam tão cegas, atrás de tantas coisas, finitas, limitadas, que não levam a nada, e são pregações e mais pregações, e o Senhor falando, e o Senhor comparecendo, e mostrando o caminho, iluminando os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, o tempo todo, e nós continuamos, muitas vezes, a rejeitar esse amor, uma paz que guarda o nosso coração, uma paz que guarda a nossa mente, das tentações, do pecado, das questões da vida que tenta nos armar ciladas o tempo todo, da nossa própria carne, das piores e mais terríveis tempestades que nós podemos enfrentar nessa vida. Assim foi com Paulo no corredor da morte, abandonado por todos, mas em paz. Eu cumpri a carreira, guardei a fé. O que está guardado para mim é muito maior do que a morte, é muito maior do que qualquer chicoteada, é muito maior do que qualquer cusparada, do que qualquer humilhação. Eu estou em paz, sabendo que eu vou morrer daqui a pouco, porque minha paz está guardada em Cristo, ela vem de Cristo, o meu coração está selado pelo Senhor. Mas a pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: aonde você está buscando a sua paz? Será que você está buscando a paz no lugar certo? Muitos tentam silenciar a dor que está lá no coração, a falta de paz, com distrações, com situações da vida, outros com vícios, com relacionamentos, com conquistas na vida, sendo financeira, ou de outras mais diversas, mas nada disso pode curar a nossa alma. Vocês sabem disso, vocês já viram como eu já vi. Quantas vezes nós já vemos testemunhas e histórias de pessoas bem-aventuradas, bem-sucedidas, ricas, prósperas, dizendo que alcançaram aquilo que almejaram, mas não encontraram. Não encontraram, não era aquilo. A paz não estava lá, mas por quê? Porque a paz verdadeira está somente em um lugar, e nós sabemos, mas por que não abraçamos a paz? Por que não descansamos nessa paz? Por que não vivemos com essa paz dentro do nosso coração? A paz verdadeira é a entrega ao senhorio de Cristo, de um arrependimento sincero, de uma entrega verdadeira. Sabe, meus amados, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso obedecer àquele a quem nós chamamos de Senhor. É preciso dar ouvidos, mas não simplesmente deixar que passe no meu ouvido e que saia do outro lado.
É necessário que essa semente seja plantada profundamente no coração. É necessário ouvir com propósito. É necessário agir de maneira proposital, determinada. É necessário querer, se levantar, agir, fazer, trilhar, dar passos em relação a esse caminho. Não basta ficar inerte, parado, é necessário se mover. Não adianta somente vir aqui e ouvir a palavra, isso é muito bom, isso é maravilhoso. É um alimento gracioso, mas não basta. É necessário trilhar nesse caminho. É necessário fazer com que essa palavra se cumpra. É necessário entregar o meu coração, desamarrar as amarras, soltar as correntes, deixar Cristo tomar conta do meu barco, deixar Ele navegar em ondas tranquilas, em pastos verdejantes. Essa não é a promessa do Senhor? Para mim e para você? E é lançada uma profecia do juízo que viria. Jesus, ele não apenas chorou, mas ele anunciou. Ele declarou que a rejeição de pais teria uma consequência, e essa consequência seria terrível. E a profecia se cumpriu. 40 anos depois que Jesus disse essas palavras. Nós já falamos aqui algumas vezes. 70 anos depois de Cristo. Quando Jerusalém foi totalmente cercada, invadida, arrasada pelos romanos. O templo foi totalmente destruído. Milhares de pessoas morreram. Aproximadamente 600 mil judeus morreram. A cidade foi devastada. Mas isso tudo foi apenas, não um evento histórico, mas foi um juízo divino. O cálice tinha chegado na tampa. A justiça de Deus desceu. Não porque Deus fosse cruel. A Deus é mau. Deus permitiu que isso acontecesse a mulheres, a crianças. Mas porque Jerusalém ignorou. Jerusalém tomou uma decisão. As pessoas tomaram a sua própria decisão. Na visitação do Senhor Jesus. E eles persistiram na incredulidade. Sabe, meus amados, o juízo, ele sempre é o último recurso de Deus. Quando a graça é desprezada. Quando o favor e o amor do próprio Deus são desprezados. O mesmo Jesus que chora, ele adverte aqui no texto, e a advertência é muito clara: rejeitar a graça de Deus, rejeitar o amor de Deus, rejeitar o sacrifício de Jesus, é sim uma decisão que você toma. Toda vez que nós rejeitamos a graça, toda vez e todos os dias, como nós tomamos opiniões e tomamos decisões que vão contrário ao amor, contrário à graça de Deus, nós estamos abrindo as portas para o juízo, estamos dizendo não ao Cristo no Calvário, estamos dizendo sim para a destruição. E foi isso que Jerusalém fez. Ela ignorou, plantou e colheu destruição. O que você está plantando na sua vida, com as suas escolhas hoje, dia após dia, manhã, tarde e noite, na sua casa, na sua família, com o seu trabalho, no seu celular, no seu computador, oportunidades, decisões, relações, relacionamentos, palavras, pensamentos. Quem nós somos quando estamos sozinhos diante do Senhor? Nós estamos aceitando e escolhendo propositalmente a graça, o favor, o sacrifício de Cristo, ou nós estamos dando as costas para o Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário? Estamos dizendo não para a sua graça. Há pessoas que pensam: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele sempre vai esperar. Amanhã é um novo dia, hoje não dá tempo, amanhã eu escolho. Amanhã eu tomo uma decisão. Sim, meu amado, Deus é bom. A sua misericórdia dura realmente para sempre, com aqueles que são santos e separados, porque Ele também é justo, e a sua justiça é altíssima, mas não simplesmente altíssima de maior do que a nossa, é altíssima porque ela é perfeita, e aquilo que é perfeito não volta atrás. Ele é um Deus justo, e aquilo que Ele determina, segundo aquilo que nós escolhemos, está feito, não tem como voltar. É a justiça de Deus, e ela se manifesta quando a bondade de Deus é desprezada. Quantas oportunidades você já teve? Quantas oportunidades nós já tivemos? Quantos cultos nós já ouvimos? Quantas palavras nós já recebemos? Quantas vezes o Senhor nos tocou? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração? E nós nos sentimos comovidos, nós nos sentimos tocados, nós sabíamos que era a palavra de Deus, e mesmo assim alguns continuam empurrando Deus com a barriga, continuam empurrando Deus para depois. Depois eu tomo a decisão, depois eu faço isso, amanhã é um outro dia. Mas amanhã pode não chegar.
amanhã pode ser tarde demais. A volta de Cristo pode ser para mim hoje, para outro amanhã. Louco! Hoje ainda pedirão a sua alma. Depois de ser tarde demais, é tarde demais. E o juízo, ele não vai vir de repente não, meu amado. Ele já começa quando Deus deixa de incomodar. Quando o coração já está endurecido, insensível. Quando o pecado já se torna uma rotina. Quando não existe mais sensibilidade. Eu faço e eu não estou nem aí. E eu estou aqui no meio do povo de Deus. Mas o meu coração já não se sensibiliza. É aquela pessoa que olha para a pregação e fala assim, o pastor está teologicamente errado. O pastor está falando besteira. Não gosto da pregação desse pastor. O que esse cara está fazendo aí? Esse cara não dá bom testemunho. Não sei o que lá. Coração endurecido. Deus está falando, Deus está tocando. Deus está movendo. Alguns estão recebendo. A semente está sendo lançada. E não depende da semente, porque a semente é santa. Depende do solo que está recebendo essa semente. Depende do coração que está recebendo a palavra. Depende da sua disposição. Depende do que você vai fazer. De como você está recebendo essa semente que é santa. Que vem dos céus, do próprio Deus. Uma bênção, um alimento puro. Um maná que vem do céu para mim e para você. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Porque hoje é tempo de misericórdia, meu amado. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de visitação. Mas amanhã pode não ser mais tempo. Amanhã pode ser tempo de prestação de contas. E aí o bicho vai pegar. Porque todos nós estaremos diante de um Deus. Todos nivelados diante de Deus. E a justiça perfeita vai vir sobre todos nós. Em terceiro e último lugar, nós vemos o erro de não discernir o tempo da visitação. Meu amado, e eu falo com muito amor. Não olhe para mim porque eu sou um pecador. Nesse momento. Eu sou um pecador. Eu erro. E provavelmente errei com muitos aqui. Então não olha para mim porque eu sou carnal muitas vezes. Eu erro. Mas eu falo com muito amor da parte santa do Senhor. Não erre no seu discernimento em relação ao tempo da visitação de Deus. Não perca a visitação do Senhor. Não perca o tempo de salvação. Não perca e não despreze a graça do Senhor que está vindo sobre você ontem, hoje, quem sabe amanhã, eu não sei. Mas hoje é dia. O maior erro de Jerusalém foi justamente não discernir o tempo da visitação. A cidade foi visitada pelo próprio Deus em carne e osso. E a cidade simplesmente não percebeu. Não percebeu. Não se tratava apenas de um mestre. Não se tratava simplesmente de outros profetas que vieram, ou simplesmente de um homem santo da parte de Deus, mas se tratava do próprio Deus, do cumprimento de séculos e séculos de promessas que eles esperavam. Era a luz visitando as próprias trevas, e mesmo assim, eles não reconheceram. Não reconheceste o tempo da tua visitação, com lágrimas, os olhos encharcados. Essa frase aqui, meu amado, é um veredito espiritual. É o próprio Deus batendo um martelo. E não pense que ela é só para aquele tempo, não. Essa verdade continua a se repetir em tantas vidas hoje. Deus nos visita em tantas oportunidades. Deus nos visita em tantas situações, com alertas, com confrontos. Nos visita através das pregações. Nos visita através de uma canção, como nós cantamos hoje. Nos visita através da perda de entes queridos. Através de enfermidade. Através de uma bênção inesperada. Mas poucos discernem. A maioria prefere reclamar, murmurar. Prefere virar as costas, não tem discernimento, porque não tem um relacionamento espiritual e constante com o próprio Deus. E talvez, meu amado, alguém aqui, não sei, talvez alguém esteja vivendo agora o tempo da sua visitação nessa noite. Talvez esse momento é o tempo da visitação para você. Talvez o Senhor está te oferecendo uma última oportunidade hoje. Talvez essa mensagem, talvez a canção, talvez uma oração, talvez um testemunho que vai ser dado aqui, seja a prova de que Deus ainda não desistiu de você, de que Ele ainda está chorando e derramando lágrimas pela sua vida, de que o Espírito Santo está lutando pela sua salvação, e Ele está batendo a porta do seu coração.
tentando te acordar, está tentando te aquebrantar, o coração de pedra, tentando amolecer, tentando entrar, tentando tirar as vendas dos olhos, porque talvez você está caminhando, como eu já tive nessa situação, quase caindo de um precipício, o Espírito Santo falando, não vai nessa direção, não se relaciona com essa pessoa, para de mandar essa mensagem no WhatsApp, para de ir nesse caminho, não olha para isso, tira isso da sua cabeça, perdoa, aceita o perdão. Hoje é o dia da sua visitação, e talvez nessa noite pedirão a sua alma. E o Senhor está te chamando porque Ele te ama, porque Ele quer salvação, porque Ele oferece coisas boas, perfeitas, maravilhosas, deliciosas, do reino eterno de Deus, da salvação, para você, para sua família, para o seu lar. O Senhor não desiste, você não desista da sua vida, não desista de você, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista, lute, seja proposital, faça o que precisa ser feito, seja homem, seja mulher de Deus, se levanta, erga a cabeça, olha para o Senhor, lute de joelhos dobrados, oração. Sabe, meu amado, será que você não está percebendo? Deus, Ele não fala sempre de maneiras extraordinárias, na maioria das vezes Deus fala de maneira simples, através de pessoas simples. Todas as vezes que eu mais senti a presença de Deus, através de uma pessoa, todas as vezes que Deus tocou meu coração, foi através de alguém que eu não esperava, de pessoas simples, talvez que eu julgava menor, inferior. Foi as vezes que Deus mais falou comigo, que mais tocou meu coração. Mas Ele fala de várias maneiras. Ele fala no culto, Ele fala no quarto, Ele fala no coração, fala através de pessoas. Fala de tudo quanto é jeito para tentar nos alcançar, para tentar nos trazer salvação, para tentar trazer o nosso coração de volta a Ele, que é o caminho. Mas para ouvir é necessário estar sensível. É necessário estar com o coração sensível. É necessário estar disposto. É preciso estar aquebrantado. Então hoje, meu amado, você pode não reconhecer. E talvez seja o tempo. Você pode escolher hoje. Aceitar o tempo da sua visitação. Mudar de vida. Tomar uma decisão. Ou você pode também escolher viver a vida da maneira que você acha correto. Assim como Eva e Adão e Eva fizeram lá no começo. O princípio do pecado. Não foi simplesmente escolher o fruto, mas foi dizer, Senhor, eu não quero ouvir o seu desígnio para a minha vida. Eu não quero que o Senhor governe, mas eu quero governar. E eu escolho pegar o fruto. Eu governo a minha vida. Não faça isso. Solta o volante. Deixa o Senhor governar. Hoje pode ser o seu dia. E se você estiver ouvindo a voz de Deus nessa noite, meu amado, eu gostaria muito de orar com você. Se Deus está falando com você nessa noite, não despreze. Eu gostaria muito de orar com você. Muitas vezes as pessoas sentem vergonha de vir até aqui à frente e eu não vou te julgar. Se você me procurar depois do culto, eu vou ter o maior prazer de orar com você, de ouvir você, de te abraçar, de te aceitar, de te amar. Mas não despreze a noite da sua visitação. Não despreze a voz de Deus nessa noite. Não endureça o seu coração. Ao contrário, abrace a visitação do Senhor. Permita que o Senhor Jesus Cristo traga essa transformação à sua vida. Não perca mais tempo do que já foi perdido. Sabe? Porque o céu ele não visita em vão. Se ele vem, e se ele fala, e se você sente, é porque um alerta está sendo ligado. Existe uma história de um pregador chamado Spurgeon, e é um pregador muito famoso, com certeza muitos conhecem, e ele era bem novinho. E ele foi pregar em um local diferente, e a sua pregação era muito famosa, mamãe. E as pessoas se juntaram naquele local onde ele estava para ouvir a pregação.
Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, beleza. Olha só, eles se juntaram para ouvir a pregação no lugar. Aproximadamente 10.000 pessoas. Spurgeon começou a pregar, só que a sua pregação foi interrompida. Um engraçadinho lá fora gritou assim: olha o fogo, olha o fogo! E as pessoas se atemorizaram e começaram a sair correndo. 7 pessoas morreram esmagadas. Mas outras, muitas ficaram feridas. E o sermão que os Spurgeon trariam naquela noite era um sermão voltado à salvação, de que o tempo era pouco. Mas infelizmente, para aquelas 7 pessoas, era o dia da visitação. Elas foram levadas. Elas não tiveram tempo nem para ouvir o sermão. Mais tarde, depois, Spurgeon ficou bastante impactado com aquilo que aconteceu, ficou muito triste. Mas ele falou: nunca mais, em uma pregação, eu vou deixar de chamar a atenção das pessoas de que aquela noite pode ser a última noite da sua vida. Então eu falo para você o mesmo. Essa pode ser a última noite. Pode não ser, pode não ser. Mas eu não sei. Você sabe? Estamos falando de verdades. De verdades.